Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles. Prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhes: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas? Todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegará até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, e ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não consigo fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá? Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte,
Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de Campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, e ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Muita gente passa aqui por essa porção bíblica e fica aterrorizado. Quantas coisas difíceis de ler, de ouvir, de pensar. No capítulo anterior, Deus disse que o pecado daquele lugar era gravíssimo. O que nós lemos nesse capítulo é só a constatação de tudo isso. Quando primeiro os homens, e muitos homens, a palavra que diz que muitos homens cercaram a casa de Ló para abusar daqueles que estavam ali. Já me perguntaram, como assim isso está na palavra? Não é muito diferente dos dias de hoje, não é? Não é muito diferente do que nós vemos hoje acontecer. Eu creio que hoje vemos cenas ainda piores entre pais, filhos, padrastos, parentes. O abuso de crianças é, em sua grande parte, feito pelos próprios familiares. Parece que às vezes estamos vivendo numa Sodoma e Gomorra e que merecemos mesmo é a destruição. Mas Deus, ele tem misericórdia de Ló no meio daquela decisão de destruir. Não porque Ló fosse puro ou reto, mas porque ele ouviu o clamor do seu intercessor, Abraão. Ló mostra aqui ser um homem já contaminado pelo mal, pela maldade que havia lá em Sodoma. Um homem já sem esperança. Um homem que teve que ser arrancado, puxado pelas mãos, que já pensava que não havia mais jeito. A palavra diz que os anjos puxaram ele, a mulher e as filhas pelas mãos e colocaram para fora da cidade. Parece que Ló ia esperar até a cidade ser destruída. E eles receberam uma ordem, uma não, 2. A primeira, siga para o monte. E a segunda, não olhe para trás. Entenda, você vai para outro lugar. Não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você morre. Você fica paralisado, você fica ali enraizado. Quantas coisas nós perdemos no futuro
porque estamos enraizados ao passado, aquilo que já foi. Mas Ló não obedece nenhuma das duas. Talvez se Ló tivesse ido para o monte, quando a mulher dele olhasse para trás, não veria mais nada, que estaria depois do monte. Mas ele não acreditou que o monte era para ele. Ele se achava pequeno demais. Ele achava que aquela promessa era muito grande para ele. E ele clama ali para os anjos: não, o monte não. Para ir no monte eu vou ficar cansado. Ir para o monte vai ser muito difícil. Tem aquela cidadezinha ali que ia ser destruída também, mas eu vou para lá. Me deixa ir para aquele lugar menor. Me deixa ir para aquele lugar mais perto. Me deixa ir para aquele lugar que não é a vontade de Deus, mas está no meio do caminho, me deixa ir para lá. E 2 vezes aqui a gente vê a desobediência. Ló não vai para o monte onde ele poderia ter ido. E a mulher dele olha para trás e se torna uma estátua de sal. Eu gosto de pensar que essa representação da estátua de sal, ela tem alguma relação com aquilo que Jesus fala sobre nós. Ele diz que nós somos o sal da terra. Ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Sal é aquilo que dá sabor, é aquilo que muda, muda ali, seja comer uma comida insossa, sem graça, às vezes até difícil de passar, né? Mas a comida, quando tem sal, ela tem sabor, ela gera prazer. Mas a mulher de Ló virou uma estátua de sal, paralisada com todo o seu potencial, com todo aquele sal que havia nela, totalmente paralisada, sem poder usar aquele sal para nada. Ela virou uma estátua de sal. E essa palavra termina com mais uma aberração. As filhas de Ló, também contaminadas pela maldade, porque eles saíram de Ló, eles saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. Eles saíram fisicamente de Sodoma, mas Sodoma foi junto no coração deles. Isso se mostra aqui claramente quando elas têm essa brilhante ideia de ter relações com o próprio pai, um pecado diante de Deus. Aquela postura que nós costumamos ter. Vamos dar um jeitinho aqui nas coisas do nosso jeito. Parece que Deus não está dando conta das coisas. Deus nos tirou daquele lugar de destruição, mas daqui para frente a gente vai ter que dar um jeito com as nossas próprias mãos. Deus que tirou aquela família de Sodoma, eles viram a grandeza de Deus. Eles viram o poder de Deus, eles viram a justiça de Deus. Mesmo assim não temeram esse Deus. Continuaram tomando decisões que desagradavam a Deus. Continuaram enraizados em Sodoma. Mas Deus nos chama para seguir para o monte, é um outro lugar, e não olhar para trás. Nessa caminhada com Deus, sim, vamos ter que deixar coisas para trás, pessoas para trás, lugares para trás, hábitos para trás, e não olhar mais para lá. Que saudade é essa daquilo que nos destrói? Que saudade é essa? Capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para a terra de Noguebe. Abriu entre Cádiz e Sul e morou em Gerá. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente?
Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: esse é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. E Abimeleque disse: a minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos, você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ai, meu Deus, esse Abraão não aprende nunca. Como assim Abraão cometeu de novo o mesmo erro? Entregou de novo a sua mulher. Esse capítulo me traz ao coração apenas uma pergunta: quem somos nós, onde não há temor de Deus? Porque sermos cristãos dentro da igreja é fácil, é relativamente fácil. Nós estamos ali num lugar onde todos professam a mesma fé, ali na nossa comunidade, tranquilo ser cristão. Mas quem somos nós fora dali? A resposta de Abraão para o rei foi: certamente não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Isso justifica a minha mentira. Isso justifica a minha maneira de agir. Isso justifica, ele coloca, na verdade, ela é minha irmã. Ela é minha meia-irmã. Isso justifica essa nossa forma de agir diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Precisamos ser esse mesmo cristão, mesmo em lugares onde não há temor de Deus, e crer que Deus está conosco, porque mesmo quando não merecemos, Ele está conosco. Amém.